Fala aí pessoal, beleza? Meu nome é Luan e hoje eu achei um mouse da Multilaser lá na Amazon por apenas R$32. E é um mouse gamer com 3 anos de garantia, isso mesmo, Multilaser, 3 anos de garantia, ó, como vocês podem ver aqui na parte de baixo. E eu vou contar um pouquinho mais sobre ele, eu nem testei ainda, logo depois da vinheta. Caso você não me conhece, meu nome é Luan e eu trago conteúdo de tecnologia aqui pro canal. Se você gostar do conteúdo, se inscreve aqui embaixo, ativa o sininho de notificação para você não perder nenhum vídeo novo. E o achado de hoje é esse mouse aqui, ó, modelinho MO270. Ele tem 2400 dpi de resolução, design ergonômico, plug and play e tem LEDs para você que quer um pouquinho mais de FPS aí no seu computador. Temos algumas inscrições aqui na parte de trás, se você quiser dar um pause para você dar uma lida, mas a gente vai ver isso lá na bancada também. Eu só tenho que te lembrar do grupo de ofertas lá do WhatsApp e do Telegram, que vai estar aqui embaixo. E caso você gostar desse mouse aqui, ó, o link também vai estar aqui embaixo da Amazon Brasil, que foi onde eu comprei esse daqui, belezinha? Agora, lembrando que é um mouse básico e a gente não pode esperar muito, né, por R$35. Vamos ver o que ele oferece lá na bancada. Vamos lá então, pessoal, para o nosso unboxing do Multilaser Mouse Gamer com 2400 dpi. Muitas pessoas vão falar, ah, mas é Multilaser, não presta. Não é assim, galera. Pelo preço, custou acho que R$35, se eu não me engano. Pode ser que tenha mudado, tá? O link vai estar na descrição, caso você queira dar uma olhadinha. Mas pelo preço, se você for procurar na sua cidade, dificilmente você encontra algo melhor. E ainda mais com isso aqui, ó, 3 anos de garantia. É muita garantia para um mouse de R$30. Imagina, daqui 3 anos ele para de pegar um botão, você vai lá e troca. É um preço razoavelmente baixo, tá? Aqui do lado nós temos algumas inscrições, como o design ergonômico, plug and play, é só plugar, ele não tem software, e LED, beleza? Temos aqui na parte de trás algumas outras inscrições, bem basiquinha. Se você quiser saber o modelo dele, é o MO270, tá? A Multilaser tem vários modelinhos, então esse daqui é o MO270. Peso dele, 120 gramas. E DPI máxima 2400 dpi, tá? Vamos abrir ele aqui. Eu já abri para testar, né? Vai que vem sem pegar. Mas, vou falar para você, me impressionou o mouse, galera. Por esse preço, para você usar em casa, coisa do tipo, é difícil encontrar algo do mesmo valor, hein? Ó, caixinha não vem nada. Caiu ali. Temos apenas o mouse, não tem manual, não precisa, né? Manual. Não temos nada além disso, beleza? Vamos deixar a caixinha dele aqui no fundo e vamos dar uma olhadinha no cabo, né? Que o cabo é o que importa para mim, para durabilidade, porque o mouse em si, os botões, é a única coisa que pode dar problema. O cabinho dele tem 1,50 m mais ou menos, 1,80 m provavelmente, só que o cabo ele não é texturizado. Deixa eu ver se eu consigo focar. Ó, pegou aí para vocês, é um cabo plástico, tá? Com aquelas ranhurinhas. Não traz muita qualidade, já digo de primeiro momento que não parece ter muita qualidade. Tem pezinhos embaixo, tá? Essa parte aqui ela não sai. Parece que sai, né? Por conta dessa parte aqui, ó. Parece que vai desmontar, ó. Se eu forçar, ela até abre as abinhas, ó. Opa, quase que eu quebrei o mouse já. Fez um estalo aqui, hein? Mas tá pegando. Pegando eu não sei, né? Não liguei ainda. Vamos ligar ele aqui no notebook pra gente dar uma olhada. Ó, ligou. Tem uma luz relativamente fraca. Por dentro, digo, tá? Não tá pegando ainda no computador. Coloquei outro USB ali e pegou. Não tava querendo pegar na do lado não, viu? Não sei o que aconteceu, mas agora já está funcionando, tá? Você vê ali, ó. Ó o mouse passando ali embaixo, ó, funcionando. Conectou. O Windows reconheceu como um USB Optical Mouse padrão. Não tem nem modelinho, nada. Então, nós temos aqui provavelmente aqueles white label que você compra e coloca a marca. Beleza? De restante, pelo valor, vamos levar em questão de valor, tá? Porque a gente não vai esperar muita coisa disso. Por R$30, galera, clique é suave, eu gostei do clique. Tem uma boa resposta no Windows, eu tô mexendo ali no notebook, tem uma boa resposta. Eu vou abrir o site da Red Dragon, onde a gente consegue fazer o mouse teste, tá? Não é o melhor teste pra gente fazer, mas já dá pra gente ter uma noção. Caso você queira testar, você pode fazer aí na sua casa. Só procurar Red Dragon Mouse Test. Aí vai ter o teste Polling Rate aqui, ó. Eu vou mudar o ângulo da câmera para vocês verem a tela ali do notebook. Pera aí.
Ó, nós já estamos aqui na tela. E é só você mexer o mouse que ele vai mostrar para você, ó. Nós temos então 8 milissegundos, não sei se vocês conseguem ver, mas aqui tá 8 milissegundos. Temos uma taxa de atualização máxima de 125 Hz e o resultado está dizendo ruim, de acordo com a Red Dragon, tá? Lembrando que é um mouse básico, então a gente não vai ter um sensor top de linha. Deixa eu voltar a câmera aqui agora. Então é difícil a gente ter um mouse assim que seja espetacular pelo valor, tá? Eu só estou em dúvida no sensor dele, eu estou pensando em abrir ele aqui para dar uma olhada. Só que antes da gente fazer isso, deixa eu só falar uma coisa. O LED é único, tá? Aqui na parte de cima nós temos o botão para a troca de DPI, a velocidade do mouse, botão scroll com um clique, botão aqui desse lado e nada desse outro lado aqui, beleza? Eu vou ver se eu abro ele aqui e já venho. Galera, eu já abri ele aqui, ó, então a gente já consegue dar uma olhadinha aqui na questão dos cliques e tudo. Nós temos deixa eu ver, deixa eu ligar ele aqui primeiro para a gente ter certeza. Nós temos um paninho aqui que esconde o laser para não dar interferência por conta disso aqui, acredito eu. As luzes são laranja, tá? Não aparece muita luz com ambientação aqui, com a luz do estúdio. Aqui, os switches aqui da lateral, tem uma marca que chama, acho que é NDZ. Vou tentar focar aqui para vocês verem, ó. NDZ. Já os de cima são da Ruano, não é uma marca ruim, viu? É uma marca relativamente boa, não é um Omron, mas é uma marca relativamente boa. Em questão do chip aqui, nós temos um chip, eu vou tentar ver aqui o chip que é e vou procurar na internet. Galera, eu dei uma procurada aqui na internet, só que eu só achei o datasheet aqui, mas não diz nada muito concreto sobre o sensor, só diz algumas coisas sobre ele, as compatibilidades, as coisas que ele pode ter. A única coisa que eu encontrei ali é que ele tem um ajuste de 4 níveis de sensor, de 800, 1200, 1600 e 2000 dpi. Então, esses 2400 dpi deve ser simulado, eu acredito que não seja real. Eu aconselho, se você comprar esse mouse, usar em 800 ou 1200, tá? Seria nas duas mais baixas ali, para você não ter um rastreio ruim, tá? Porque normalmente em sensores um pouco mais básicos, o rastreio em DPIs menores costumam ser melhores, tá? Isso é normal na questão do mouse, beleza? A questão aqui dentro dele, a construção dele é uma construção básica, tá? Você pode dar uma olhada aqui que o PCB é bem basicão. E temos um pezinho aqui para dar sustentabilidade nele. É um peso bem pesadinho, viu? Se tirar ele aqui, eu acho que o mouse fica super leve. Ele tem, aqui na caixa diz que ele tem 120 gramas. Esse peso aqui deve ter mais ou menos umas 50 gramas brincando, beleza? Eu achei aqui o datasheet, se você quiser dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição dele. É o sensor A611P, que está escrito aqui, só que não vai focar, acho, direito para vocês verem aí, porque tem que estar contra a luz para você conseguir dar uma lida. Mas, por R$35, galera, eu achei que, assim, tá bem pago, viu? Tem switches que vão durar um bom tempo. Eu senti que ele tem aquele predict, quando você vai fazer uma linha reta, tipo, você quer fazer uma linha reta, ele ajuda você a fazer a linha reta, então ele não vai ser igual a sua mão tá indo. Ele tem aquele predict, então ele não é um mouse assim 100% preciso, mas pelo sensor dele, tá? Restante em construção, é uma construção singela, tá? Não vou dizer que é uma construção super boa, mas para você pagar 30 e pouquinhos reais aí, ó, vai fundo, porque assim, por ter 3 anos de garantia, cara, se isso aqui der problema daqui 2 anos e meio e a Multilaser for te dar outro, ou consertar, dependendo do problema, se ela for te dar outro, ela vai ter que te dar um outro mouse, porque eu acho que não vai estar em produção mais esse mouse daqui uns 3 anos, eu acredito eu. E agora eu não consigo montar mais ele, mas eu vou montar ele depois aqui e vou deixar ele meio quietinho aqui, mas é um mouse legal para você ter em casa, caso você não jogue ou não faça nada muito profissional, beleza? Lembrando que não é um mouse para quem quer jogar profissionalmente, mas pela relação custo-benefício aí, e por ter esse designer mais arrojado, digamos assim, é legal. A única coisa que eu não mostrei para vocês é se muda a luz, ó. Ele não muda a luz, tá? Quando a gente troca, clica no botão de DPI, que é esse aqui, ó, ela não chega a trocar a questão da luz, tá? Então, ele é luz única, né? Então, ele vai ficar aqui com a luz laranja eternamente para você. Então, se você gosta de uma corzinha laranja aí, um pouco avermelhada, porque se você ver, ó, ele não fica muito laranja, ele fica meio vermelho por conta do
da intensidade dentro, beleza? Não estou conseguindo montar mais, eu vou tentar montar ele depois aqui. Deixa eu ver. Acho que agora vai. Ah, foi, beleza. Aqui embaixo ele tinha os plastiquinhos, tá? Aqui nesse negocinho eu tirei. Eu só tive que tirar essa única peça aqui de baixo, belezinha? Então é isso, galera. É um mouse simples, básico. A única coisa que eu me preocuparia é com esse cabo aqui, tá? Mas o cabo a gente consegue trocar se você achar ele na internet para comprar. Mas aí é difícil achar o modelo exato, mas a gente consegue sim, beleza? Se gostou do vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo que sai aqui. E caso você goste do mouse, tem link na descrição. Muito obrigado por ter assistido e eu espero ter te ajudado. Tchau!